Fala, minha gente, bom dia, tudo bem por aí? Eu aqui espero que sim. Sexta-feira e nós estamos no ar para toda Santa Catarina. Você que estava agora na companhia do Primeiro Impacto aqui pelo SBT vai ficar com as notícias do nosso estado. Muito obrigado para você que recebe a gente na sua casa, no seu trabalho, a partir de agora o jornalismo do SCC. Digo mais, hein? Daqui a pouco tem Maria Esther ao vivo, direto da Oktoberfest. A Maria deixou os nossos estúdios para mostrar para você de casa este que é um dos finais de semana mais aguardados da Oktoberfest, já ao vivo. Maria Esther, direto de Blumenau. Vamos aos destaques da edição de hoje. Carreta carregada com produtos químicos tomba e interrompe o trânsito na BR-470 no Vale do Itajaí. E ainda, chuva preocupa no oeste do estado. A cidade de Itá decretou situação de emergência. Você vai ver as informações direto da cidade com Felipe Bastos. A destruição e como tudo está sendo organizado para a reconstrução daquilo que a chuva acabou danificando. Tem ainda a previsão do tempo, ao vivo com a Maria Esther, direto da região do Vale. Vem comigo, o meio-dia está só começando. Muito bem, vamos embora. Deixa eu liberar o WhatsApp para você aqui, conversar com a gente, mandar para cá a sua opinião e também a sua sugestão de reportagem. Já aproveito para lembrar que neste sábado, 5h30 da tarde, debate entre os candidatos ao governo do estado. Jorginho Melo, PL, Décio Lima, PT. 5h30 da tarde, SCC10 e às 6h15 o debate para todo o estado aqui pelo SBT. Eu, o Prisco Paraíso e o Roberto Azevedo e toda a equipe do jornalismo do SBT e do SCC10, nós vamos estar aqui aguardando a sua companhia. Tá combinado? Então vem comigo neste sábado, debate com os candidatos ao governo de Santa Catarina. Já traz a imagem para a tela preocupante. Eu vou para Blumenau, mas antes de eu chamar a Maria para a gente falar da festa, da Oktoberfest, deixa eu mostrar para você um acidente grave. Uma carreta tombou na 470 na região do Vale. Agora 11h33 da manhã. Você que está chegando agora aqui no SBT, muito obrigado pela sua companhia. Até 1 da tarde você fica com todos os fatos do nosso estado, as notícias de Santa Catarina. Olha a fila que se formou na 470 por conta deste acidente. Fernando, o que aconteceu? Uma carreta carregada com produtos químicos acabou tombando. Vamos para lá? Olha quem está chegando para conversar comigo direto da região do Vale. O nosso PC está ao vivo. Como aconteceu o acidente, teve feridos e o trânsito neste momento, 11h34, hein, PC? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Esse acidente aconteceu por volta das 8h30 da manhã. A carreta com uma carga de produtos químicos tombou no quilômetro 119 da BR-470 em Birama. O veículo seguia em direção ao litoral e o acidente bloqueou todas as pistas da rodovia. Ainda não se sabe ao certo o que teria provocado o acidente. E filas quilométricas se formaram ao longo de toda a manhã. Só para se ter uma ideia, na pista do sentido Blumenau-Rio do Sul, o congestionamento chegou a formar filas de 5 quilômetros. Neste momento, Fernando, o fluxo em direção ao litoral do estado segue interrompido. O trânsito segue bloqueado em direção ao litoral. Já na outra pista, no outro sentido, em direção ao Alto Vale e ao oeste do estado, o trânsito de veículos já foi liberado. Mas ainda não há uma previsão para a liberação completa da rodovia neste trecho do acidente. A PRF aguarda um parecer técnico da Defesa Civil sobre a segurança no local. É que como a carreta carregava uma carga tóxica, produtos químicos, não se sabe se essa carga é perigosa ou não. Por isso, a PRF aguarda esse parecer técnico da Defesa Civil para fazer a remoção, a retirada da carreta do local do acidente. E ainda uma última informação, o motorista da carreta teve apenas escoriações leves. Que situação na 470 nesta manhã com chuva sobrecarregada e esse acidente exigindo muita paciência dos motoristas, Fernando. Obrigado, PC. A reportagem ao vivo do SBT. Olha o PC com a gente.
lá na região do Vale, uma carreta tombou, 470 com trânsito carregado nesta manhã. A polícia continua por lá, até porque é necessária essa análise. O produto químico, ele é prejudicial à saúde das pessoas? Que danos ao meio ambiente este material pode provocar? Por isso, a gente acompanhando de perto esta ocorrência, 11h36 da manhã agora, e você já vê as filas que se formaram na 470. Atenção, São José! Daqui a pouco eu falo com você, o nosso JP está se deslocando para a cidade vizinha Florianópolis, São José, porque por lá reviravolta na Zona Azul. Você vai entender a decisão tomada pelo prefeito. O estacionamento de rua, a Zona Azul, meses atrás voltou a ser cobrada. Agora, uma nova informação que muda completamente a vida dos motoristas que vão estacionar em São José, mas eu mostro para você já já. Cláudio Prisco chega por volta de 1 da tarde. Você sabe, propaganda eleitoral, o Prisco está chegando mais cedo. 15 para 1, 10 para 1, ele aparece aqui. Já já o comentário político. Vamos de Oktoberfest, um dos finais de semana mais esperados da Oktoberfest. E por isso a gente mandou ela pra lá. Alô, dona Maria Esther, lá vem ela, que linda, alemãzinha. Tá lá na Vila Germânica, tô vendo que não tá chovendo neste momento e a Maria me prometeu. Eu não saio da Oktoberfest sem experimentar home office. Home office, Maria Esther. Ela vai comer o peixe cru enrolado na cebola. Olha a delícia que você vai experimentar. Eu falei, Maria Esther, traz um pra mim. Não come tudo, Maria Esther. Aqui tá ela. Eu dei 3 missões pra ela. Ela vai ter que experimentar o home office, o joelhão de porco com repolho roxo, viu? E o marreco. Aí você escolhe. Eu sei que a tua tendência é o home office, mas tudo bem. Vamos lá. Como é que tá a programação? Neste momento já tem gente aí. Acabamos de ver a 470 completamente congestionada por conta de um acidente. Mas aí na Vila Germânica, a cidade tá cheia, tem muita festa, já tem atração. Que hora que acontecem os desfiles? Vai lá, Maria Esther, conta tudo da Oktoberfest pra gente. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o SCC Meio Dia. Fernando, olha, vou começar respondendo aí as suas indagações, os seus desafios a home office. Eu vou deixar para essa estimadinha que veio junto comigo, o peixe. Dona Maricotinha veio junto para o Oktoberfest. A gente já tá bonita, hein? Maria, eu tô me sentindo uma alemã. Eu acho que você tá, olha... Uma Frida, botei isso aqui na cabeça, até o meu jeito de falar tá diferente. Já viu alemão? Alemão, auf Wiedersehen, als Schwalen, schönes Allen, ein tun als mit alles schwulen allen. Fernando, você sabe que a gente chegou aqui, tem uma chuvinha fraca no momento, né, Maricotinha? Mas o pessoal pouca. já tá chegando, os restaurantes, Léo, filma ali, ó, já tem bastante gente chegando, pessoal chegando, as famílias, sexta-feira, dia Oktoberfest, então não tem chuva pra espantar o pessoal. O pessoal já chegando pra almoçar, né, Maricotinha? Com certeza, essa chuvinha não espanta ninguém. A festa tá linda, gente. Sextou, né? Sextou e Sextou. olha, programação é o que não falta por aqui hoje. Eu tava dando uma olhada, ó, no cronograma de hoje, Maricotinha. O que Às temos? 18, né, 6 horas da tarde, tem abertura mesmo, com música, tem som mecânico pro pessoal. Aí às 19 já tem banda, e isso em vários setores, né? Porque tem vários pavilhões. Isso, eu ia falar galpões, ó. Pode ser também galpões, pavilhões. Os pavilhões, né, Maricotinha? Com os shows. Então tem banda, ó, Banda Vox 3 hoje, Banda do Caneco, Vox Club da Alemanha vai estar aqui hoje também. Olha, Maricotinha, isso 10 horas da noite, hein? E tem umas bandas aqui que eu não sei nem falar o nome, olha só. Ih, Maria. Olha esse aqui, Como é que é o nome daquilo ali? Herr Schmidt. É, Maricotinha, vamos dar uma olhadinha Não aqui. sei, minha filha, esses alemão aí a gente enrola a língua toda, né? Então, olha só. E Só sei tem que muita eu tô coisa atrás de um boa. salsichão. Salsichão, linguição? Linguição. Linguição também. Eu quero um salsichão, um linguição, pra nós comer hoje aqui, que vai ser coisa linda, gente. Então a gente acabou de chegar, a gente ainda vai conferir muita coisa por aqui, viu, Fernando? Como você disse, a 470 ali estava interditada, a gente fez certo de vir ali por Ilhota. Então a gente não pegou esse trânsito aí, né, Léo? Léo fez bem nosso cinegrafista. Caminho alternativo
alternativa, até dica para quem tá vindo para cá. Por ali foi tranquilo. Claro que com a chuvinha a gente veio mais devagar também, Claro, né? Segurança na pista, na estrada. Fernanda, a gente vai conferir o que tem de gostoso por aqui, de comer, porque quando a gente fala de outubro, além do chopp, tem muita comida boa, né? Comilhança, e olha, tu sabes que a comida do alemão é forte, né, Maria? Forte. Eu quero ver entrar, beleza, quero ver sair. Vai dar coisa, hein? Fernanda, então a gente volta daqui a pouquinho ao vivo. Já quero convidar o pessoal pro A Tarde é Nossa de hoje, que tá super especial. A gente tá programando aí muitas brincadeiras, bandas também. Dona Maricotinha vai ter que comer o tal do home office. Meu Deus, diz que é um peixe cru. É, um sanduíche de home office. Eu tô acostumada a comer peixe fritinho, né, Maria? Sopadinho, escaladinho. Agora, cru, vamos ver se eu vou comer. Né? Então a gente volta com você aí no estúdio. Já voltamos ao vivo de Blumenau aqui no Oktoberfest. Tá bom, Maria, obrigado. Lindas, as duas estão lá em Blumenau, na Vila Germânica. Aos trajes típicos por lá. E daqui a pouco elas voltam com mais da festa. Promete, hein? Final de semana promete lá em Blumenau, na nossa Oktoberfest. Maria Esther e Dona Maricotinha estão. Elas participam do nosso meio-dia e depois continuam também no A Tarde é Nossa. Vamos embora de informação até 1h da tarde. Olha só o que está acontecendo na Serra, meus amigos. Olha só, a vida do motorista na Serra não tá fácil. Quer ver? Traz a imagem para a tela. Veja só o que está acontecendo em uma rodovia da Serra Catarinense. Por lá foram registradas quedas de barreira, rachaduras na pista e uma situação muito preocupante com relação ao que você está vendo neste exato momento. A pista está cedendo. Vamos para lá? A nossa Cláudia Pletti está no local e vai mostrar pra gente o que está acontecendo. Cláudia, essa rachadura, a imagem mais recente que a gente mostrou agora, é algo recente? Foi por causa da chuva? Conta pra gente os transtornos que essa chuva tem trazido ao motorista da Serra Catarinense. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. É isso mesmo. Vamos falar primeiro, Fernando, da BR-282, aqui no quilômetro 295, entre os municípios de São José do Cerrito e Vargem. Por aqui, a gente veio acompanhar hoje de manhã uma situação bastante preocupante para os motoristas e também moradores aqui da região. Olha só, a gente vai ver nas imagens, a preocupação é com relação a uma rachadura e também uma queda de barreira aqui no quilômetro 295. Essa queda de barreira ela aconteceu na terça-noite e aí ela foi imediatamente limpa, não causou maiores transtornos à pista. Só que essa queda ocorreu justamente no local onde existe uma contenção que foi construída pelo DENIT em meados de 2016, justamente para que não houvesse, esse tipo de desmoronamento aqui nessa região. E essa barreira, essa contenção que foi construída pelo DENIT, acaba que está com diversas rachaduras. Algumas rachaduras, elas já são mais antigas, viu, Fernando? Mas agora, com essas chuvas, a gente vai ver nas imagens que as rachaduras elas estão ficando ainda maiores. As rachaduras estão se abrindo ainda mais. A BR-282, ela liga aqui a Serra, esses municípios aqui da Serra ao oeste. Então, caso essa contenção viesse abaixo, caso caísse aqui para dentro da pista, não teria um lugar para fazer retorno aqui para se dirigir ao oeste nessa região. Então, por isso, dá preocupação também dos motoristas por aqui. E, claro, dá preocupação, é claro, de acontecer algum acidente, nessa região por conta dessas rachaduras. A gente entrou em contato com o DENIT hoje pela manhã, ainda não conseguimos um retorno sobre se há algo sendo feito nesse local ou se vai ser feito nesse local aí nos próximos momentos, nas próximas horas, já que a previsão continua sendo de chuva, A gente ainda não tem uma informação dessa forma do DENIT. Vamos continuar acompanhando, alguma informação do DENIT. A informação que a gente tem é que o DENIT, até do DENIT de Lages, que a gente esteve lá hoje pela manhã, é que o DENIT monitora essa região há muitos anos já, essa contenção aí, e o DENIT procura algumas alternativas aí para essa via, mas ainda não se tem uma resposta concreta, viu?
Agora, vamos falar de outra rodovia, vamos falar da SC 120, que também teve registros aí por conta da chuva. Vamos mostrar imagens aí para vocês de algumas rachaduras na pista. Dessa vez, a pista ficou comprometida na SC 120 entre São José do Cerrito e Curitibanos. O trânsito segue normal por lá, mas os motoristas precisam ter atenção. Olha lá, aconteceu então algumas rachaduras na pista, os moradores filmaram e até mostram aí com as mãos o tamanho dessa rachadura. A gente entrou em contato com a Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina hoje pela manhã e eles informaram, que estão já com uma equipe no local e que será realizado um serviço paliativo de restauração da trinca com asfalto frio e que assim que o tempo melhorar será feito um reparo completo do pavimento. Motoristas, então, atenção na SC 120 entre São José do Cerrito e Curitibanos também. Volta aos estúdios. Muito bom, Cláudia. Obrigado pela informação. Estes alertas ao motorista da Serra Catarinense, viu? A rachadura SC 120. Será feita a recuperação conforme a Cláudia apurou pra gente. Vamos seguir porque a chuva também provocou estragos na região oeste. Vem comigo, presta atenção no que está acontecendo por lá. O município de Itá, lá no oeste, decretou situação de emergência depois das fortes chuvas que atingiram a cidade no final da tarde desta quinta-feira. Olha como ficaram os telhados, minha gente. As casas completamente danificadas com relação à cobertura, o telhado. As telhas voaram. E aí, não só as residências, mas também estabelecimentos comerciais, empresas, postos de combustíveis. O vento forte que acompanhou a chuva provocou estragos por lá. Tanto que o município já decretou situação de emergência. Fernanda, e aí, o que acontece? Facilita o envio de recursos para a Defesa Civil, para que a Prefeitura possa recuperar aquilo que foi destruído pela chuva. Por isso, o decreto de situação de emergência. 11h47, o nosso Felipe Bastos esteve na cidade e vai mostrar pra gente agora todos os estragos e principalmente o que está sendo feito para recuperar. Pode rodar. A cidade de Itá deve decretar a situação de emergência após o forte vendaval seguido de granizo que atingiu o município no final da tarde desta quinta-feira. De acordo com informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, houve 13 ocorrências atendidas durante o temporal. Foram 5 cortes de árvores em via pública, 2 casas pelo menos ficaram destelhadas, 2 quedas de árvores que caíram sobre residências, uma queda de árvore que caiu sobre um veículo que estava estacionado na rua e pelo menos 2 postes de energia elétrica caíram por causa dos fortes ventos. Mais de 110 metros quadrados de lonas foram distribuídos para as famílias que foram atingidas. Durante uma reunião que aconteceu no fim da manhã desta sexta-feira, o município fez um levantamento que deve, então, decretar a situação de emergência por causa do vendaval. Vamos ver. Tivemos casas destelhadas, tivemos propriedades sendo danificadas, aviários sendo danificados, nós tivemos alagamentos, muitos móveis, utensílios sendo estragados por causa do excesso de chuva, porque além da chuva e do temporal que deu ontem, a chuva continuou. Então, essa continuidade da chuva não deixou que a gente agisse tanto quanto a gente gostaria de ter agido e também as pessoas que foram atingidas não conseguiram fazer os reparos necessários, a gente só colocou lonas e esses reparos estão sendo providenciados agora. Situação complicada no oeste, o Felipe Bastos está lá acompanhando tudo. Decretou situação de emergência a cidade de Itá e a gente espera que assim os recursos possam chegar de forma mais rápida na ponta, para recuperar telhado, para ajudar as empresas, os moradores e também para limpar as ruas e avenidas que foram danificadas com queda de barreiras e queda de árvores também. Situação de Itá neste momento. Olha, eu vou falar da chuva em instantes da região do Vale. O PC está lá com essa previsão de mais chuva para as próximas horas no Vale. Antes, deixa eu só contar para o pessoal da Grande Florianópolis um projeto que está dando o que falar em Floripa com relação à Lagoa da Conceição. O que é? Eu já vou para Blumenau, segura aí. Um binário na Lagoa da Conceição. Bom, a Avenida das Rendeiras, está aqui, ó, principal aqui, a Avenida das Rendeiras, que liga a Lagoa, a Joaquina, Praia Mole,
Barra da Lagoa e por aí vai. Bom, esta avenida entrou em reforma faz pelo menos 2 anos, um atraso geral para a revitalização. Agora vai, reta final da obra. Mas qual é a discussão neste momento? A Prefeitura vai lançar um projeto para construir uma outra avenida, paralela à Avenida das Rendeiras, para fazer modelo binário de trânsito. Significa o quê, Fernando? Uma só vai e a outra só vem. Bom, o pessoal da Lagoa está falando o seguinte agora, mas demoraram todo esse tempo para reformar uma que já tinha, imagina para construir uma nova. Mas tudo bem, nós vamos entender esse projeto, até porque, se de fato acontecer, ó, ela ficaria onde está essa faixa vermelha aqui, ó, paralela às rendeiras. Se de fato acontece um projeto desse, facilita e libera o trânsito na Avenida das Rendeiras. Pois bem, a gente já tem a promessa para a Lagoa da nova ponte, que trava o trânsito, promessa antiga, e de um túnel. Então essa aqui seria a terceira proposta, a terceira promessa. Vamos ouvir, né? Não custa nada. Já já o JP conta ao vivo pra gente. Agora sim, PC, vem pra cá. Tá ao vivo comigo na região do Vale porque tem previsão de mais chuva. É isso? Previsão de mais chuva tá deixando o Alto Vale em alerta. Mais de 70 pessoas permanecem em abrigos. E o PC tá aqui com todas essas informações. Diga lá, PC. Fernando, 77 pessoas permanecem em abrigos, são 3 abrigos abertos montados pela Defesa Civil do município. 77 pessoas passaram a noite nesses abrigos, são principalmente moradores, famílias da região do Bela Aliança, um bairro que historicamente é castigado por inundações, pelas enchentes na cidade de Rio do Sul. Voltou a chover por lá e o nível do rio Itajaiaçu também voltou a subir nesta madrugada. O acumulado de chuva nas últimas horas é de 15 milímetros e o nível do rio Itajaiaçu agora, a leitura das 11 horas, marcou 6,40 metros. Rio do Sul está em estado de alerta com 77 desabrigados. A preocupação maior agora é com o volume de chuva que está para cair. A previsão do tempo, a meteorologia, indica mais chuva forte para a tarde e noite desta sexta-feira. Por isso, a Defesa Civil está em estado de alerta e orienta moradores das regiões mais baixas e alagáveis de Rio do Sul para que permaneçam em estado de atenção e de prontidão. Uma outra preocupação também, Fernando, é com a condição das 2 barragens, das 2 estruturas de contenção de cheias do Alto Vale. A de Ituporanga está praticamente cheia, opera com 88% da sua capacidade. E a de Itaió está operando com 67% da sua capacidade. Então, estado de atenção, de preocupação, porque por Rio do Sul, lá por Rio do Sul e região Alto Vale, as chuvas voltaram e a preocupação é com o volume forte de chuva previsto para tarde e noite de hoje. Voltamos com você. Alerta que o PC traz pra gente lá para o Alto Vale. Mais chuva. E aí a Maria Esther vai contar pra gente tudo na previsão daqui a pouquinho. Os moradores do Alto Vale em alerta neste momento. Olha o acidente grave que aconteceu no Morro dos Cavalos, BR-101, região de Palhoça. Foi liberada agora há pouco uma pista. O trânsito chegou a ficar totalmente interditado na manhã desta sexta-feira. São 7,5 km de lentidão e filas no sentido sul da 101. Claro que prejudica os 2 lados, porque sempre tem o curioso que baixa o vidro para ver o que aconteceu. É ou não é? Seguinte, 3 veículos envolvidos, um deles um caminhão. A gente está recebendo informações sobre o estado de saúde daqueles que se envolveram. A princípio, nada grave, no entanto, até retirar o caminhão, os veículos, você já sabe. Trânsito complicado neste momento, mais informações a qualquer momento aqui no nosso meio-dia. Meia pista, ou uma pista, né? Uma está fechada, tem só a outra neste momento para escoar todo o trânsito no sentido sul da 101, Morro dos Cavalos. Fazia tempo, hein, que a gente não registrava um acidente que interditasse a 101 no Morro dos Cavalos. Depois que foi feita aquela obra ali de terceira pista, melhorou. Mas agora, infelizmente, mais um acidente por lá. Situação das vítimas, 3 veículos. Daqui a pouco a gente volta atualizando este acidente para você. Informação
liberada uma pista no trânsito da 101. Muita lentidão, fato. Vamos para a Serra, porque lá em São Joaquim, o Ministério Público abriu um procedimento para apurar o preço da gasolina. Ministério Público. Fernando, o que está acontecendo, seu Fernando? Está acontecendo que no Brasil inteiro a gasolina está baixando, mas lá ninguém sentiu diferença no preço. Aí o Ministério Público falou o seguinte, peraí. Movimentos no governo federal, movimentos no governo estadual para baixar impostos e o preço da gasolina cair. O Brasil inteiro está sentindo a redução, chega a mais de R$1. Por que aqui não? Vamos lá? Cláudia Plete, já tem uma explicação para isso, Cláudia? Por que aí não baixa? Oi, Fernando. Olha, uma explicação ainda não se tem. O Ministério Público é quem está buscando respostas. Isso porque ele instaurou um procedimento, então, para investigar, apurar os valores da gasolina em São Joaquim. O Ministério Público ali do município recebeu muitas denúncias com relação aos valores da gasolina por lá. E de acordo com a promotora de justiça, Rafaela Vieira Bergman, esse procedimento ele foi instaurado porque os postos de combustíveis lá do município de São Joaquim não teriam reduzido o valor do combustível diante da redução dos valores da Petrobras. Foi no mês de agosto que a Petrobras reduziu o valor do combustível em 4,8% e no mês de setembro em 7%. Então a gente teve uma queda bem boa aí no valor do combustível. Só que os postos de combustíveis de São Joaquim não teriam feito essa redução. Por lá, o valor médio da gasolina hoje é de R$ 5,67, quase R$1 a mais do que em Florianópolis, E em Urubici, Painel e Lages, o valor da gasolina varia entre R$ 4,95 e R$ 4,99. Então, um valor bastante abaixo do que os R$ 5,67. Por isso, então, da instauração desse procedimento do Ministério Público para avaliar por que lá não está sendo reduzido o valor da gasolina. Nos próximos dias, a gente deve entender essa situação, viu, Fernando? Volto aos estúdios. Obrigado, Cláudia. Boa, Ministério Público. Tem que entender. Não tem irregularidade. Então explica por que lá não baixou. Hoje é dia 14. Você ainda tem algum dinheiro na carteira, hein? Uma semana do faz-me rir no bolso. Como é que tá aí? Olha como é que o povo fica, ó. Ih, rapaz, vai chegando no final do mês, meio do mês pra frente, olha os memes que vão ganhar na internet. Eu vou começar a guardar meu dinheiro e economizar. 5 minutos depois, deixa eu ver o próximo. A Morgana Fernandes separou pra gente alguns memes para ilustrar essa falta de grana do povo. Dinheiro cai na minha conta, meu cérebro automaticamente. A gente quer comer algo legal hoje. É por aí, por aí. Situação financeira atual. O importante é ter saúde. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver, tem mais? Não. Isso aqui me define. Você precisa economizar. Eu quero gastar. Um pinto brigando com o outro. Pai, afasta de mim essa vontade de gastar o dinheiro que eu não tenho. Oração mensal do brasileiro. Agora a gente usou estas imagens para te chamar a atenção para um assunto muito importante, que é saúde financeira. O número de endividados bateu recorde no Brasil no último mês, chegando a 30%. 30% dos brasileiros endividados. As mulheres estão entre as mais endividadas no cartão de crédito e no cheque especial. E aí, Fernando? Por quê? O que está acontecendo? Como resolve? Morgana preparou uma reportagem pra gente. Vamos ver? Tá sobrando mês no fim do salário. Tá feia a coisa. Não tem mais. É muita conta, né? Em setembro, o número de famílias com contas a vencer chegou a 79,3% no Brasil. E o número de famílias inadimplentes que não conseguiram pagar as contas bateu recorde, chegando a 30%. Então, as famílias possuem hoje mais de um tipo de dívida dentro do seu orçamento e isso, naturalmente, dificulta a gestão do orçamento, e especialmente entre as famílias de renda média e baixa no Brasil. As mulheres são as mais impactadas, a maioria entre os brasileiros endividados, principalmente com o cheque especial e o cartão de crédito.
ela acaba absorvendo mais os gastos da família. Pressão estética, pressão de tudo, e acaba consumindo mais. Acredito que também ganha menos do que os homens, né? Isso é um dos fatores. Para essa economista, 2 fatores somam esse cenário entre as mulheres: a facilidade ao crédito e a inflação de alguns produtos. E quando a gente olha para a indústria cosmética, houve de fato um aumento significativo no custo dos insumos dessa indústria, e já que a mulher demanda, né, por mais produtos aí dessa indústria farmacêutica e cosmética, pode ser que esteja associado a isso também. Os juros também pesam muito nessa conta. Isso mostra que as famílias ainda estão precisando do crédito de curto prazo, principalmente no caso do cartão de crédito e do cheque especial, embora sejam modalidades de crédito dentre as mais caras do país atualmente, aquelas que oferecem a maior taxa de juros. E para tentar sair do vermelho para o azul, o primeiro passo é fazer um raio-x de tudo isso. É conseguir visualizar ali um orçamento mensal do quanto que ela tem para poder, né, fazer o uso das suas demandas mensais e fazer possíveis ajustes, né? Bom, se aumentou muito o preço de tal produto, onde que eu posso tirar para poder compensar nesse outro lado? É sempre essa flexibilidade para conseguir fazer com que a conta feche no final do mês. Tá na ponta do lápis. Momento da gente guardar um pouquinho de dinheiro. 12:01, mulherada, atenção aí, hein? Liderando os endividamentos por cartão de crédito e cheque especial. Olha, toda semana a gente traz um conteúdo muito interessante que te ajuda a cuidar das suas finanças no nosso Tempo de Valor com a Cibele Fávero. Um cuidado mesmo com o seu dinheiro. Faz o seguinte, tem diversas dicas lá no scc10.com.br no nosso Tempo de Valor com a nossa querida Cibele Fávero, para você conseguir sair da bola de neve ou então prevenir para não entrar nela. Tá combinado? Vamos falar de festa? Vamos falar de Marejada em Itajaí, que está com uma programação especial para este final de semana. Por isso eu vou chamar a Cris, que tem todas as informações ao vivo de Itajaí. Tá lá na frente do pavilhão onde acontece a Marejada. E aí, final de semana foi um sucesso passado, agora tem de novo. Diga lá, dona Cris, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a você de casa. Sim, muitas atrações bacanas programadas para esse final de semana aqui na Marejada, começando por hoje, sexta-feira, a partir das 7h30 da noite. Tem muitos shows programados, hoje são 5. Su e os Wagners e a banda Intermezzo vão estar no palco Gastronomia e Elisa Cordeiro e Nego Joe estarão no palco Sardinha. Na Tasca Portuguesa, a itajaiense Célia Pedro. No sábado e no domingo estão programados 14 shows, apresentações artísticas e shows. Rock, MPB e apresentações com o Rancho Folclórico Eduxe no sábado prometem aí animar a festa. Lembrando que a entrada é gratuita, a festa é inclusiva e sustentável, você pode trazer o seu pet, as crianças têm muita diversão nos parques indoor e externo e, claro, a festa é a gastronomia à base de pescado, regada com muita cerveja artesanal, são 20 estilos diferentes de cervejas. Lembrando também que hoje a entrada principal vai abrir às 6 horas da tarde e nos finais de semana sempre abre a partir das 10 horas da manhã. Bora marejar, Fernando? Volto contigo. Bora! Obrigado, Cris, pela informação. Pratos deliciosos na nossa Marejada em Itajaí. Vamos seguir por aqui. Motorista, não saia de casa em São José sem acompanhar a mais nova decisão da Prefeitura com relação à Zona Azul, o estacionamento de rua. Segura aí, eu vou mostrar para você. Não sai de casa sem assistir o que a Prefeitura fez agora com a Zona Azul em São José. Já, já! Vamos falar de Expolages na Serra? Pois é, a Expolages foi oficialmente aberta na noite desta quinta-feira. A gente vai para lá conhecer agora todos os serviços que estão sendo oferecidos. É um ambiente de negócios, fechamento de negócios, compra e vende gado, gado leiteiro, gado de corte, equipamentos. É muito relevante a feira para o agronegócio catarinense e do Brasil. A gente foi conferir, pode rodar.
Com a presença de autoridades e representantes do agronegócio dos 3 estados do sul do país, a Expo Lages foi aberta oficialmente na noite dessa quinta-feira. O presidente do sindicato e da Associação Rural de Lages, Márcio Pamplona, foi quem deu início à cerimônia, que foi seguida pelo primeiro leilão de reprodutores da Expo Lages. A feira, que movimenta o agronegócio da Serra Catarinense, recebe neste ano cerca de 400 expositores, nos ramos da agricultura, pecuária e madeira. E ainda aqui no pavilhão multissetorial, a indústria, o comércio e o setor de prestação de serviços também expõem seus produtos e suas marcas com condições diferenciadas. Tudo para que a Expo Lages seja, sim, um verdadeiro sucesso. Autoridades que estavam presentes no evento comemoraram o retorno depois de 2 anos. A nossa Expo Lages, sim, é uma das maiores feiras de exposição do estado de Santa Catarina. E a pecuária, assim como o agronegócio, tem a ver com toda a história de Lages. Então a gente queria parabenizar a Associação Rural, o sindicato, enfim, a CIL, todas as entidades envolvidas e fazer o convite de hoje, quinta-feira, até sábado, domingo. O endereço de todos nós é o Parque Conta Dinheiro. Nossa expectativa quanto à Expo Lages é extremamente grande porque a gente sabe o uso do melhoramento genético aqui na região. Nós estamos avançando cada vez mais com o Promebo, que é o nosso programa de melhoramento genético em Lages e no estado como um todo, em Santa Catarina. A Expo Lages segue até o dia 17 de outubro. Durante toda a exposição serão realizados 5 leilões. Nesta quinta e sexta, de reprodutores e de cavalos quarto de milha. Sábado, durante o dia, feira de novilhas e à noite de cavalos crioulos. E na segunda, às 18 horas, acontece o último leilão de gado geral. Orgulho do agronegócio catarinense, que sucesso! Bons negócios a todos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você espera chegar nos seus 81 anos? Hoje você vai conhecer a história de uma mulher que se preocupa muito com a saúde. Dona Diva mudou os hábitos de vida nos últimos anos e para ela o tempo parece não ter passado. Uma pessoa muito simpática e que vive conectado com as informações, com os amigos, com as notícias, com o entretenimento. Adora viajar. Dona Diva é mais uma história destaque de uma companheira nossa aqui do SCC. Companheira porque tá lá, do outro lado da telinha, acompanhando tudo o que o SCC SBT faz. Dona Diva está conectada com a gente e o SCC está conectado com a Dona Diva. Quer ver? Todo dia ela faz tudo sempre igual e acorda às 6 horas da manhã e sorri um sorriso pontual. Tudo em nome da saúde. Dona Diva Maria garante que sempre foi super conectada, típico de uma professora. Nas rodas de conversa tá sempre atualizada. Só saiu de casa depois das notícias do Primeiro Impacto. Primeiro compromisso da manhã, musculação. É ou não é um exemplo? Dona Diva é pura vitalidade? Pura vitalidade, animação. Está todos os dias aqui na academia, sempre com muito vigor. Ela é um exemplo para a gente de vitalidade aos 81 anos. Imagina, ela colocou a atividade física na vida dela e hoje ela tem uma independência incrível. Então, pensa nisso. Envelhecer pode ser legal, pode ser bom, pode ser saudável, né? Basta você fazer um planejamento, assim como a Diva está fazendo. Diva começou há 15 anos com os exercícios. De lá para cá, alguns problemas ficaram para trás. Olha, eu tinha, assim, bastante dor nas costas. Fui ao ortopedista e ele me mandou para a musculação. Então, com os exercícios diários, eu não sinto mais dor nas costas. Eu melhorei, eu me sinto mais forte, mais disposta para caminhar também. Olha, mudou a minha qualidade de vida. O personal, Marcelinho, garante que é um planejamento de vida. Esse treino que você passa para ela ao longo da semana aqui tem qual objetivo? O objetivo do treino é o condicionamento geral dela, né? Manter ela sempre forte para as atividades do dia a dia dela. Então, o objetivo é esse, né? Manter ela condicionada para estar sempre bem. E o que ela faz?
ela faz, além da musculação, a gente faz, né, às vezes, um trabalho de fortalecimento, de equilíbrio, um trabalho funcional. Ela faz pilates também, ela faz uma atividade cardiovascular, ela faz bicicleta. Ela pedala sempre de 30 a 40 minutos antes de fazer a atividade de musculação, né, que ela faz 2 vezes por semana. E mais 2 vezes por semana o exercício de pilates também. Ela agora será a estrela da nossa campanha, conectado com você, conectado com a sua família, aqui do SCC SBT. Você vai ver a Dona Diva nas ruas, outdoor, na televisão. E é claro, essa vitalidade que inspira, que é exemplo para todos nós. Dona Diva, posso interromper rapidinho o seu exercício? Está quase terminando hoje. Quase terminando hoje. Coisa boa. Missão cumprida. Quantos países a senhora já visitou? Estou sabendo que foram vários, hein? Foram vários. Não vou citar aqui o número, mas foram vários. Qual que a senhora mais gostou? Islândia. Por quê? A qualidade de vida, a segurança, a tranquilidade e a felicidade do povo. No alto dos seus 81 anos, com essa vitalidade, qual a mensagem que você deixa para o pessoal de casa? Os mais jovens, os mais experientes, porque a gente está vendo aqui que você é um exemplo para todo mundo, até o momento. Quem encontra a Dona Diva, dá um abraço nela e fala, olha, um exemplo, inspiração para a gente. Qual a mensagem que você deixa? Viver sempre com alegria, ter grandes amigas, participar de encontros e viver cada dia como se fosse o último, viver intensamente. Bora terminar esse treino aí? Vamos, obrigada. Mais uma conectada com o SCC SBT, que não mede esforços para viver bons momentos de diversão ao lado da família. Dona Diva, obrigado pela companhia de todos os dias. Nós, aqui do SCC, temos orgulho de você. E como temos orgulho de você, Dona Diva, que você continue inspirando a todos em sua volta. E agora, os amigos do SCC. Obrigado você de casa. Dona Diva representa você, que está todos os dias com a gente aqui. Conectado com a sua família, conectado com você, SCC. Segura essa informação. Atenção, São José. Atenção, motorista. Reviravolta na Zona Azul. Você costuma sair de casa para fazer compra no mercado, no comércio, no posto de saúde, tem consulta agendada? Olha onde você vai estacionar o carro, porque a prefeitura mudou de novo a Zona Azul. Olha o JP chegando aqui. Qual é a mudança de agora? Que reviravolta é essa, JP? Diga lá, bom dia. Olá, Fernando. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. A reviravolta é o seguinte, o serviço de estacionamento rotativo, a chamada Zona Azul em São José, foi suspenso. Suspenso, sim, por meio de um decreto do prefeito Orvino, depois de uma reunião com os vereadores. E agora eles têm por base as reclamações dos moradores e dos usuários do estacionamento rotativo ali na região do Cobrasol e Campinas. Segundo os moradores e os usuários, o serviço não estava sendo prestado de forma correta. E também a prefeitura identificou o descumprimento de cláusulas contratuais por parte da empresa responsável. Uma notificação administrativa já tinha sido enviada ao município em julho deste ano. E desta vez a prefeitura entendeu que tem bastante motivos para fazer a suspensão do serviço de estacionamento rotativo ali na região. Vale lembrar que esse decreto, Fernando, ele também suspende, além dos serviços, todas as cobranças do estacionamento que sejam oriundas do contrato de concessão, bem como as notificações que tenham sido emitidas contra os motoristas pelo não pagamento da utilização do estacionamento. Ou seja, desde ontem não está valendo mais o pagamento para o estacionamento rotativo em São José, aqui na Grande Florianópolis, que fica ali na região do Cobrasol e bairro Campinas. Então os moradores, os usuários que precisam utilizar aquele serviço já sabem que ao sair de casa tem a tendência de não encontrar muitas vagas, porque quando não é pago todo mundo sai estacionando. Então a região ali agora estacionou, por enquanto não vai pagar nada, porque o prefeito Orvino aí suspendeu os serviços, contrato suspenso com a empresa responsável pela concessão ali no local. A gente sabe que isso já é uma novela, é uma briga que já vem de muito tempo, muita gente reclamando dos serviços. Dessa vez, a prefeitura cortou, Fernando.
Obrigado, JP, pela informação. Ainda hoje, mudança no trânsito na ponte Anita Garibaldi, em Laguna. Você vai entender por quê. E ainda, o comentário de Cláudio Prisco Paraíso. É depois do intervalo. Muito bem, de volta com o nosso meio-dia, ao vivo para toda Santa Catarina. Alô, Criciúma, Chapecó, Joinville, Blumenau, Lages, na Serra, a Grande Florianópolis. Sim, nossos repórteres mostrando tudo o que acontece aqui no nosso estado. Vamos voltar para Blumenau. A Maria Esther está me chamando direto ao vivo da Oktoberfest com música. Sexta-feira com música. Vai, Maria Esther! Fernando, você sabe que vir para o Oktoberfest e não curtir uma música típica aqui da região é a mesma coisa que não vir para a festa, né? Por isso, a banda Malibu já chegou aqui. Eles vão fazer uma palhinha pra gente. Vamos curtir? Dona Maricotinha tá lá. Como assim? Festa na segunda eu vou. Essa quarta-feira festa eu vou. Fim de semana tá meu festa também vou. Festa na segunda eu vou. Essa quarta-feira festa eu vou. Fim de semana tá meu festa também vou. Eu tô tendo festa eu vou. Toda boa sou assim. Minha turma tá na espera, tô chegando, tô afim. Já tomei um foguetão. Vamos pra galera, vou botar pressão, vamos pular disso. Pula pro lado. É a banda Malibu, gente. Eles estarão com a gente ao vivo no A Tarde é Nossa hoje. Muita música, muitas brincadeiras pra você. Sabe aquela brincadeira do serrote? Típica também aqui do Oktoberfest, de alemão. A gente vai mostrar aqui no palco pra vocês. Gente, animação. Já tem muita gente chegando. Léo, dá uma olhadinha, ó. As famílias chegando. Dá um tchauzinho aqui pra gente, ó. Ao vivo no SCC meio-dia. As famílias vindo almoçar nessa sexta-feira. A chuva até deu uma trégua, viu? Ela vai parando, aos pouquinhos ela vai voltando. E a gente vai curtindo a Oktoberfest. Já já a gente volta ao vivo, direto aqui de Blumenau, hein, Fernando? Aposto que você ficou com vontade de estar aqui também, né? Eu tive aí, sexta passada, abrindo Oktober. Seguinte, quero ver a comida, Maria Esther, quero ver a comida. É, tem uma comida deliciosa. Tchau, Maria, daqui a pouco a gente volta a conversar lá da Oktoberfest. A Maria Esther saiu do estúdio, tá hoje em Blumenau, ela e a Maricotinha aprontando todas. Lembrando que as duas permanecem lá no A Tarde é Nossa, que começa 1h20 da tarde, depois da programação eleitoral. Nas últimas horas, circulou uma informação de que a ponte Anita Garibaldi, em Laguna, estaria cedendo. A informação foi desmentida pela empresa responsável pela manutenção da ponte. O trecho está com alterações no trânsito por conta das obras de manutenção da estrutura. Tem nada de ponte cedendo por lá, não. A Emanuela Justino traz mais informações. É falsa a informação que está circulando nas redes sociais de que a ponte Anita Garibaldi, em Laguna, estaria cedendo. O trânsito está alterado no trecho por conta das obras de manutenção na estrutura desde o início dessa semana. Continuamos com um desvio de tráfego na região entre os quilômetros 312 e 315 da BR-101, no trecho sul, sentido Porto Alegre. Trata-se de um serviço de monitoramento especial na ponte Anita Garibaldi, um serviço de alta precisão, em que houve a necessidade do lançamento dos veículos pesados, caminhões, carretas, ônibus, para um desvio pela antiga ponte Cabeçudas. No local existem técnicos da concessionária, da Polícia Rodoviária Federal e também da Agência Nacional dos Transportes Terrestres, apoiando esse desvio importante na região. E, sem dúvida alguma, estaremos à disposição caso o motorista tenha alguma dúvida em relação à passagem durante esse desvio. No sentido norte, está liberada a passagem de todos os veículos, em meia pista. Já no sentido sul, estão passando somente os veículos pequenos, em meia pista, e os ônibus e caminhões estão sendo desviados para a antiga ponte, que é a Ponte da Cabeçuda. A previsão é que continue assim também no final de semana. Na verdade, criou um transtorno, né? Porque quem está indo para sentido Rio Grande, Tubarão,
Tá ficando horas e horas aí parado, né? É um desvio que eu acho que não tinha finalidade nenhuma, porque isso aí é só para a rodoviária, a polícia rodoviária parar e complicar cada vez mais o nosso trânsito, né? Dá um pequeno transtorno, né, para o pessoal que passa, mas eu acho que é necessário, né? É uma avaliação que tem que ser feita, né? Então algo que tem que ser necessário, a pessoa tem que ter um pouquinho de paciência. Sim, se for necessário na ponte, é melhor fazer agora do que no verão, porque no verão é lotado isso aí, é demais. Então é melhor agora, né? Para quem vai para o sentido sul, esse é o trecho onde é feito o desvio dos veículos mais pesados. Aproximadamente 30 mil veículos passam pela Ponte Anita Garibaldi todos os dias. E destes, 30% é de ônibus e caminhões. Segundo a empresa responsável, esse tipo de manutenção é feita a cada 2 anos e a mudança no trânsito segue por pelo menos até o final deste mês. Meio-dia 24, Cleiton Ramos. Fernando Machado, Marister, com licença, estamos aqui passando para dizer que segunda-feira tem o primeiro impacto de Santa Catarina. E uma pergunta para você que está aí na sua casa e pega busão todos os dias. Como é que está o ponto de ônibus aí no seu bairro? Está danificado? Está detonado? Segunda-feira a gente mostra às 5 para as 7 da manhã. E também tudo sobre o debate dos candidatos ao governo do estado de Santa Catarina, que será realizado, claro, neste sábado, onde você, Fernando Machado, vai estar participando. Grande abraço. Tchau, Cleiton. Obrigado. Debate amanhã, 5h30 da tarde, no SCC10, 6h15 na televisão, com os candidatos ao governo do estado. JP me chamando agora, com informação da Lagoa da Conceição. Uma proposta nova lá para a Lagoa. Um binário. Seria uma avenida paralela à Avenida das Rendeiras, no objetivo de desafogar o trânsito. Vamos entender. Meu caro JP, que obra é essa, JP? Diga lá. Olá, Fernando, é isso mesmo, um binário, uma espécie de via de mão dupla paralela à Avenida das Rendeiras que está sendo projetada. E esse projeto tende a ficar pronto até 2023, até o primeiro trimestre de 2023, claro, com todas as licenças ambientais. Caso para o projeto ficar pronto. Nós temos aí uma arte que vai mostrar para o pessoal de casa entender um pouquinho melhor como que vai ser. Ali na altura da Rua Mandala, a pessoa que não quiser mais trafegar pela Rua das Rendeiras, ali a Avenida das Rendeiras, vai entrar na Rua Mandala e depois pegar esse binário que vai até a Avenida Prefeito Acácio Garibaldi Santiago, que é aquela avenida que vai ou para Praia Mole ou para a Praia da Joaquina. Então vai facilitar muito o trânsito ali na região. A tendência é de que essa via fique mais ou menos a 900 metros de comprimento e o que a gente espera é que realmente ela tenha ali, porque no verão fica muito congestionado o trânsito por ali. Então esse projeto, lembrando, até o início de 2023 ele tende a ficar pronto, claro, com todas as licenças e com certeza vai ajudar muito o trânsito ali na região. Um binário, uma via de mão dupla para desafogar o trânsito na região, Fernando. Obrigado, JP. Chove neste momento em Florianópolis. Mais uma promessa. Fala sério aqui. Que não seja mais uma, né, gente? Já tem a ponte. Primeiro, vamos voltar um pouquinho. A Avenida das Rendeiras, uma promessa de revitalização de décadas. A obra começou há pelo menos 2 anos, parou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, irregularidades, Ministério Público cobrando, para a volta, 2 temporadas com transtornos. Bom, ainda não está 100% concluída. O prazo era final de agosto. Bom, aí tem a promessa da nova ponte, a nova ponte da Lagoa, para desafogar o trânsito na chegada da Avenida das Rendeiras. Até agora também não começou. Por fim, ainda a promessa de um túnel na Lagoa da Conceição. Lembra dessa? É recente, o ano passado. Agora mais uma proposta, mais um projeto que começa a ser desenvolvido na Lagoa da Conceição. Vamos lá, vamos botar para execução esses projetos, não ficar só na promessa para o povo da Zona Leste de Florianópolis. Esporte. Bom dia, Dominique. Bom dia, Fernando. Então já vamos começar o esporte de hoje falando da agenda dos times catarinenses. Apenas 2 times catarinenses vão a campo nesse final de semana. Pela Série A, o Avaí enfrenta o Fluminense na ressacada no domingo, às 7 horas da noite.
Já pela Série B, o Criciúma também joga em casa contra o Ituano, amanhã às 7 horas da noite. E olha, esse jogo do Avaí tá dando o que falar. Isso porque ainda não está confirmada a presença da torcida. A CBF anunciou que a determinação de portões fechados, deve sim ser cumprida nesse jogo no domingo. A gente entrou em contato com a assessoria do Avaí, que informou que o presidente Júlio está agora na sede da CBF, no Rio de Janeiro, tentando recorrer dessa decisão. Por enquanto, o Leão não está mais vendendo ingresso para essa partida temporariamente até isso ser resolvido. E nessa quinta-feira teve Brusque em campo, ele jogou contra o Operário e acabou ficando no 0-0. E as duas equipes estão ali abraçadinhas no Z4. O Brusque permanece na 19ª colocação e faltando apenas 3 rodadas para o fim da Série B, é muito difícil que o clube catarinense se livre do rebaixamento. Agora a gente muda de assunto. Com certeza você já ouviu falar do esporte arco e flecha, principalmente nas aulas de história, já que ele é um dos esportes mais antigos do mundo. O JP foi conferir essa prática de perto, vamos assistir. Prepara, aponta, estica e dá-lhe flechada. Essa é a arqueria, popularmente conhecida pelo nome de tiro com arco e flecha. Ela está entre as modalidades do Pacua, que são técnicas orientais antigas de combate. Segundo essa instrutora, a arqueria é uma ótima opção para quem quer melhorar a postura e fortalecer os músculos superiores. A gente começa correndo, então a gente trabalha o corpo como um todo, e principalmente a questão da respiração. E a ideia da prática de arqueria, apesar de ela ser uma prática física, ela não é uma prática pesada. Então a gente foca bastante no corpo e é uma prática que serve para todas as idades. A arqueria ela vai trabalhar muito com a questão do foco, da mira, da concentração, né? Então, principalmente se você é uma pessoa que é desfocada, não consegue ali ficar fazendo a mesma coisa durante muito tempo, tem esse problema, a arqueria é perfeito e para quem já é assim vai ter uma grande vantagem para a arqueria também. Agora que vocês já conhecem um pouco dessa prática do tiro de arco e flecha, eu estou aqui com o mestre Ian para saber, será que eu consigo acertar aquele papel ali em uma aula? Olha, arqueria, para iniciar, é uma prática razoavelmente difícil, porque tem muitos pequenos movimentos que a gente não faz no dia a dia. Porém, ela é uma prática de muito costume. Então, normalmente, a primeira aula ela é um pouquinho mais difícil, a segunda aula ela já começa a ficar mais tranquila. A partir da terceira aula, tu está fazendo, não está nem se preocupando e o tiro sai, flui bem tranquilamente. Mas, com certeza, com um pouquinho de treino, a gente consegue sim. Então, é o seguinte, vamos lá? Eu vou tentar, porque eu já estou aqui, vou tentar pelo menos acertar aquele papel. Se liga só, vamos nessa. Exige concentração e força no braço. Fiquei um pouquinho desajeitado na minha primeira aula e após 20 minutos de instruções, lá vou eu. Vai puxando, cotovelo bem alto, puxa, mais, e solta. Então, gente, esse foi o meu primeiro tiro e quase que eu não acerto aqui o cilindro, né? Professor, e aí, que nota para esse primeiro tiro? 10. Principalmente pelo seguinte, é muito difícil de atirar o primeiro tiro. Realmente, eu tenho alunos, às vezes, que fazem a primeira aula e só conseguem atirar no finalzinho da aula, porque a primeira aula, como eu falei, ela é um pouquinho mais complicada mesmo, tá? E como a nossa arqueria, ela não é uma arqueria olímpica, o nosso objetivo não é acertar o meiozinho do alvo. Nosso objetivo é praticar e acertar o alvo como um todo, né? Esse cilindro. Então, acertou o alvo para mim na primeira aula, nota 10, com certeza. E eu fico feliz por isso. Uma salva de palmas para nós. E bora praticar, arqueria. É bom pro corpo e pra mente. Isso. Mandou bem, JP, mas acho que 10 o professor ali te deu uma puxada de saco, hein? E olha só, teve manezinha se destacando na ginástica nos Jogos Sul-Americanos. A Beatriz Linhares conquistou 3 ouros em Assunção. E ela mandou um vídeo pra gente contando sobre essa experiência. Oi, gente, aqui é a Bia Linhares. Acabamos de finalizar nossa competição, finalizamos com 3 medalhas de ouro. Estou muito feliz por essa conquista, o que a gente realizou dentro da quadra. A gente está aqui aproveitando nosso último dia de jogos. Essa competição que é uma experiência única, poder estar diariamente com grandes atletas do nosso país. Eu queria agradecer por toda a torcida e mandar um grande beijo para vocês. Um beijo, Bia, e que venha muitas conquistas ainda pela frente. E esse final de semana tem Liga Nacional de Futsal, hein? E o Jack e o
Jaraguá ainda estão na competição representando Santa Catarina. Então, eu vou agora ao vivo para Joinville, porque a promessa por aí é de casa cheia, Luiz. Bom dia! Bom dia, Dominique. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Sport. É um prazer ter a sua audiência. É isso mesmo, Dominique. A casa estará lotada para empurrar o JEC, né? Afinal, o JEC e o Jaraguá são os dois times catarinenses que estão nas quartas de final e, se vencerem os jogos, estarão na semi e se enfrentarão. Vou pedir para a nossa produção colocar um telão para a gente. O primeiro jogo, o Corinthians venceu o JEC por 4-3 e o Jaraguá venceu o Carlos Barbosa também por 4-3. Agora, o segundo jogo dos jogos da quarta de final é o futsal. O Corinthians vem até a Joinville. O jogo é amanhã às 13h15, 1h15. E também às 19h o Carlos Barbosa enfrenta o Jaraguá. Ficamos na torcida pelos times catarinenses, Dominique. E Luiz, não foge ainda não. Eu sei que é sexta-feira, você quer já dar tchau aqui pro jornal e sextar, mas eu quero te fazer uma pergunta. Ontem a gente falou aqui no jornal da Letícia Ouro, que competiu ontem pelo atletismo. E não é que ela ganhou o ouro mesmo, Luiz? É isso aí, Dominique. A gente noticiou ontem, o SCC Sport é pé quente. A nossa catarinense de 25 anos acabou se sagrando campeã do campeonato que aconteceu no Peru com a marca de 6,64 metros. Ela já atingiu essa marca logo no primeiro salto e liderou por toda a competição. Fez alguns outros saltos, mas essa marca não foi atingida. Em segundo lugar ficou a atleta colombiana Natália Gonçalves, que conseguiu 6,43 metros. Agora a Letícia se prepara para os Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecem no Rio do Sul, e com esse resultado dela ter ganhado esse campeonato lá em Lima, ela já se classificou para os Jogos Pan-Americanos de 2023. E teremos grandes chances de ter uma joinvilense campeã dos Jogos Pan-Americanos. Agora sim, Dominique, sextou, hein? Sextou, Luiz. Olha, tô te liberando do esporte. Não sei o que o Hermano vai fazer, se vai te liberar do jornal ainda. Então a Letícia Ouro gostando, fazendo jus ao nome e gostando de ganhar a medalha de ouro. O esporte de hoje vai ficando por aqui. Eu volto segunda-feira com todos os destaques. Tchau, tchau. Intervalo agora aqui no nosso SCC Meio-Dia. Vinte para 1, estamos de volta. Rapidamente, previsão do tempo, porque tem previsão de mais chuva. Vamos lá, pode rodar. Chegamos na sexta-feira, mas nada mudou no clima, minha gente. A chuva persiste e continua em todo o estado. O risco segue sendo moderado e alto a ocorrências relacionadas às chuvas, como alagamentos, deslizamentos, enxurradas, nestas áreas que você já percebe comigo no mapa, onde a nuvem vai mostrando chuva. Dá só uma olhada. Como é que tá na sua região? Você é do meio oeste? Olha como é que fica. Chuva. Máximas de 18 graus. Serra, chuva da mesma forma. Então, Defesa Civil alertando para, ainda assim, especialmente em região do Alto Vale, alagamentos, deslizamentos nas próximas horas. Então, no sábado? No sábado, sem muitas novidades. A previsão é de chuva em toda Santa Catarina. Amanhecer com temperaturas mínimas perto dos 6 graus na Serra. Já as temperaturas máximas devem variar entre 20 e 27 graus. No domingo, a chuva persiste. Temperaturas mínimas perto de 10 graus na Serra e de 15 a 19 graus nas outras regiões do estado. À tarde deste domingo, aí sim, esquenta um pouquinho mais, chegando a 27 graus no litoral sul. Dá só uma olhada. É chuva para todo o final de semana, preocupação maior com o Alto Vale. Eu já vou trazer para cá a Ana Paula Bittencourt, direto da redação do nosso SCC10, porque em Itá foi confirmado um tornado. Você viu recentemente aqui no meio-dia, mostrei agora há pouco, as casas destelhadas. Foi de fato um tornado, hein, Ana? Bom dia. Oi, Fernando, bom dia para você, a todos que nos acompanham aqui na TV e também no SCC10. Fernando, a Defesa Civil do Estado confirmou que a tempestade severa que aconteceu na tarde dessa quinta-feira de ontem, né, lá em Itá, no oeste do estado, se tratou sim de um tornado. As rajadas de vento chegaram até 120 km por hora.
A Prefeitura de Itá, como a gente trouxe aqui, decretou situação de emergência nessa manhã de sexta-feira e cerca de 30 famílias tiveram as casas parcialmente destelhadas lá no município. A gente segue acompanhando todas as ocorrências, né, relacionadas com a chuva aqui em Santa Catarina. Todos os detalhes no scc10.com.br. Fernando. Importante, Ana. Ó, tudo sobre a chuva, scc10.com.br. Também no nosso portal, tudo sobre o debate. Amanhã, 5h30 da tarde no SCC10 e 6h15 para todo o estado. Décio Lima, PT, Jorginho Melo, PL. Primeiro encontro, primeiro debate aqui em Santa Catarina é no SBT. É aqui. Diga lá, Prisco, boa tarde. Como vai, Fernando Machado? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Vamos colocar aqui para reforçar, né, Fernando Machado? Aí está o convite do debate de amanhã. Afinal de contas, teremos sua providencial mediação nesse frente a frente, Jorginho Melo, Décio Lima. E, no âmbito nacional, considerando o próximo telão, que é o principal estado da federação, aí foi no primeiro turno, Tarcísio de Freitas. Exato. Tarcísio de Freitas havia confirmado e desistiu. Portanto, o SBT, num pool com outros veículos, vai realizar hoje à noite uma entrevista com Fernando Haddad. Está correto? Confirmou, desistiu, dedica o tempo a Fernando Haddad. Mas a coordenação nacional de Jair Bolsonaro foi quem decidiu pela desistência da presença de Tarcísio de Freitas. Pelo seguinte, pesquisas já mostram Bolsonaro mais de 15 pontos à frente de Lula em São Paulo. No primeiro turno, a vantagem foi de 6, 7 pontos para o presidente candidato à reeleição. E como Haddad está fora da disputa em São Paulo, Tarcísio de Freitas vai ganhar com uma relativa folga, no mínimo 60-40 pelas projeções, no mínimo. Qual é a estratégia do PT? Haddad usar o debate para fazer campanha para Lula, não só em São Paulo, para tentar reduzir a diferença no segundo turno, mas também para alvejar Bolsonaro e desgastá-lo também, porque isso depois é utilizado nas redes sociais, WhatsApp e tudo mais. Vira meme. Exatamente. Por isso que Tarcísio de Freitas não vai nesse, não vai também num outro debate que estava programado, que inclusive foi desmarcado, só participará depois de ter comparecido no da TV Cultura? Acho que foi, né? Não foi na Band? Na Band, ele foi na Band. Ah, foi na Band? Então, depois de ter participado da Band, ele também não vai na TV Cultura, segunda-feira. Também entrevista com a Haddad. Então, ele só foi no da Band e vai no da Globo. E encerrou. E assim, a coordenação de Bolsonaro neutralizou a estratégia também da coordenação nacional de Lula da Silva, que queria utilizar Haddad. Vamos lá? Muito bem. Aí, o candidato do PT ao governo do Estado, Décio Lima, reunido com professores e servidores da UDESC. Isso foi ontem. E ele reafirmou, ok? Ele reafirmou a UDESC pública. Não tem hipótese de privatização. E também se comprometeu, ele se comprometeu com a reestruturação da carreira da UDESC perante os integrantes do magistério. UDESC, como sabemos, Universidade Pública Estadual. E aí, pode fechar, até a Cris, nós temos a Marilisa Ban, que é a vice de Jorginho Melo, com o prefeito Jair Franzner, de Jaraguá do Sul. Antídio Lunelli, que o antecedeu, Jair era vice, ele renunciou para ser candidato ao governo, acabou se elegendo deputado estadual com a terceira maior votação do Estado. E Jair, que tem tudo para ser candidato à reeleição em 24, cravou apoio, assim como o seu antecessor, cravou apoio a Jorginho Melo. Antídio e o deputado federal reeleito Carlos Chiodini, na semana passada ou retrasada, já estiveram com Jorginho Melo.
Muito bem, vamos agora ao tema nacional. Fecha. STJ confirma afastamento do governador de Alagoas, Paulo Dantas, que disputa a reeleição. Corte Especial referendou a decisão da ministra Laurita Vaz, que havia se posicionado de maneira monocrática. O afastamento do cargo agora ficou até 31 de dezembro. Bom, só para situar, Paulo Dantas era presidente da Assembleia. É do esquema político de Renan Calheiros, pai e filho. Pai que já é senador, filho que se elegeu senador, agora são 2 Calheiros nas 3 vagas do Senado por Alagoas em Brasília. Pois muito bem, só que quando ele renunciou, esse cidadão era presidente da Assembleia. Ele assumiu interinamente e foi eleito governador. Só que quando presidente da Assembleia, muita maracutaia. E a Polícia Federal bateu semana passada por lá. Vamos lá? E aí a gente vê que ontem o STJ confirmou a decisão afastando Paulo Dantas. Ou seja, ele não volta. E autorizou a operação da Polícia Federal contra ele. A decisão determinou o bloqueio de 50 milhões dos investigados. Pela decisão do STJ, Dantas, que é candidato à reeleição, ficará afastado do cargo. Bom, isso já falamos até 31 de dezembro. A maioria dos ministros seguiu o voto da ministra Laurita, confirmaram a decisão do afastamento. Fernando, os ministros, gostaria que você pronunciasse ali ao final, Francisco Falcão. Francisco Falcão, Nancy Andrighi, Og Fernandes, Raul Araújo, Herman Benjamin, Maria Isabel Galotti, Benedito Gonçalves e Antônio Carlos Ferreira. Ou seja, Dantas vai disputar a reeleição, porque aí é o contexto eleitoral. Uma vez reeleito, aí é uma questão que a justiça vai ter que avaliar. Se eventualmente for derrotado, aí o outro que disputa contra ele vai governar tranquilamente e ele vai continuar respondendo por essa situação aí de desvio de recursos. Próximo telão. Só 2 votaram contra a relatora e a favor do retorno de Paulo Dantas ao governo. O catarinense Jorge Mussi e o mineiro Otávio Noronha. Próximo telão. Aê! Alexandre de Moraes, o pequeno, cumprimentando Renan Calheiros, que tinha interesse nesse assunto. Paulo Dantas é o candidato dele e do filho ao governo. E o adversário? O adversário é candidato do inimigo dos Calheiros em Alagoas. Portanto, Alexandre de Moraes, de alguma maneira, tentando ajudar a família Calheiros, que está com Lula da Silva. Lula da Silva, que pelo visto não tem só um companheiro de chapa, não, Geraldo Alckmin, tem outros companheiros de chapa, inclusive na magistratura. Vamos para o próximo telão. Aí, Arthur Lira, presidente da Câmara, apoia quem? Está fechado? Ele apoia justamente o Rodrigo Cunha. Rodrigo Cunha, que tem tudo para levar, porque Dantas não vai conseguir passar por vítima nessa história. Desvio. Será que o povo de Alagoas, o eleitorado, vai guindar ao governo reelegendo esse cidadão? Então, Arthur Lira, que está com Jair Bolsonaro, tem tudo para eleger o novo governador, derrotando a família Calheiros. Próximo telão. Aê! Lulinha, paz e amor com quem? Com ele. Com ele. Paulo Dantas. Isso foi ontem. Enquanto o STJ em Brasília decidia pelo seu afastamento, Lula em campanha lá em Maceió, capital de Alagoas, na companhia de Paulo Dantas. Definitivamente, eles se merecem. Vamos lá?
Agora, Fernando, nós vamos para um outro assunto. Eu gostaria, por gentileza, que você fizesse a leitura. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Alexandre de Moraes, tornou sem efeito nesta quinta-feira a abertura de inquéritos para investigar os institutos de pesquisa. Moraes alegou a ausência de justa causa e incompetência absoluta dos órgãos para uma apuração do tipo no período eleitoral. Ok, Fernando, eu só iria pedir uma rápida interrupção. Primeiro, proibiu, tornou sem efeito, ok? Tornou sem efeito. Ele que manda. Aqui no Brasil é com ele. Alexandre de Moraes é o todo-poderoso. Ele faz o que bem entende. O Senado não diz nada, onde os ministros supremos poderiam ser julgados. Ninguém diz nada. Ele pode tudo. Muito bem. Agora, o curioso é que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que abriu um processo para verificar o comportamento dos institutos de pesquisa, com erros deliberados, querendo influenciar o eleitorado, como ocorreu no primeiro turno, com destaque para o IPEC, ex-IBOP e para o Datafolha, que erraram em mais de 2 dígitos de diferença na antivéspera do pleito. O CAD já foi proibido. Nem a Polícia Federal vai poder investigar. Nem a Polícia Federal, incompetência absoluta. Agora, quando ele quer alguma investigação, ele aciona a Polícia Federal. Agora, nessa, como não partiu dele, e tem que partir, não pode partir de mais ninguém, aí a Polícia Federal não pode. Incompetência absoluta. E ali, daí ele fala no terceiro parágrafo. Moraes afirmou que cabe à Justiça Eleitoral a fiscalização das entidades de pesquisa. Pois então fiscalize. Por que não fiscalizaram até agora? Por que não deram rumo às investigações, não abriram um processo, um inquérito? O CAD e a Polícia Federal fizeram diante da omissão deliberada, perniciosa da Justiça Eleitoral brasileira, que em alguns de seus ministros tem lado sim. Isso está à luz do dia. Isso gera revolta e indignação. Conclua, por favor. Em matéria publicada no jornal Gazeta do Povo, o ex-juiz de direito Adriano Soares da Costa, autor do livro Instituições de Direito Eleitoral, de 2006, diz que órgãos como Datafolha e IPEC foram, abre aspas, a maior fake news, fecha aspas, das eleições. Em tempos de combate à fake news, que foi colocado inclusive como uma bandeira, como uma premissa tão relevante para a integridade do processo eleitoral, a maior fake news nasceu das pesquisas eleitorais, publicadas inclusive às vésperas da eleição, fecha aspas. E a Justiça Eleitoral, que tem primado por evitar fake news, e que às vezes não é fake news, são fatos reais, mas que ela manda censurar, que manda tirar do ar, normalmente para favorecer Lula da Silva em prejuízo de Jair Bolsonaro, aí, nas pesquisas, não tem fake news. E eles investigam o que eles bem desejam, o que interessa a eles. Uma vergonha. Olha, é uma vergonha. Próximo telão, um despacho de Alexandre de Moraes. Gostaria que você lesse, Fernando. Tais medidas assodadas, além da incompetência dos órgãos que as proferiram e da flagrante usurpação das funções constitucionais da Justiça Eleitoral... Só um instantinho, eu não me contenho. Medidas assodadas, como o inquérito que ele abriu, bloqueando conta, tirando empresários da internet porque conversavam privadamente no WhatsApp sobre a situação do país? Isso não é assodado, senhor Alexandre de Moraes? Ora, cara pálida, que brincadeira é essa? E outra, flagrante usurpação de funções constitucionais é o que você mais faz, avançando sobre as atribuições e prerrogativas do Executivo e do Congresso Nacional. Por favor, Fernando. Aí ele diz que isso tudo parece demonstrar a intenção de satisfazer a vontade eleitoral manifestada pelo chefe do Executivo e candidato à reeleição. Foi o que escreveu o ministro, para quem isso pode caracterizar desvio de finalidade e abuso de poder. Escreve o ministro, para quem isso repete dali embaixo.
Ele cita, pessoalmente, o presidente da República, no seu despacho, numa clara demonstração da sua parcialidade, faccioso, capcioso e nada independente. Para fechar, uma foto que mostra bem a soberba, a arrogância desse cidadão. Vejam só, mas a hora de muitos está chegando. A hora de muitos está chegando. Muitos fariseus é bom que comecem a colocar a barbinha de molho. O primeiro turno já mostrou um congresso de direita. E o segundo turno vai ser a pá de cal no comportamento vil de muitos brasileiros. Fernando Machado. Amanhã, às 5h30, eu abro a transmissão no SCC 10 e a gente fica junto até 8 da noite no debate. Te espero lá. Cuide-se.